Sara, deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar a aula. Eu vi umas fotos de vocês no Instagram. Por que a roupa vermelha, as duas? Tu aí da Alana. Foi por acaso, tio. Oi? Foi por acaso. Quando eu vi as duas, eu disse, meu Deus, será que é algum evento, alguma coisa que elas estão participando? Porque igualzinho, assim, vermelho, mesmo tom, da mesma foto, eu imaginei que fosse algum evento. Estavam lindas. Vocês são lindas, né? Meus amores, prova sexta-feira. Eu ainda não concluí nem a correção das provas, mas eu concluo hoje, das provas de vocês. E também a preparação da prova. Eu coloquei lá no roteiro, primeira parte do verbo, porque como eu falei para vocês, o estudo de verbo ele é bem extenso. E aí eu estou aqui na dúvida se eu coloco a conjugação mesmo, né? Para que vocês identifiquem a conjugação dos tempos verbais, ou se eu deixo para a gente trabalhar mais um pouco na próxima prova. Até o final do dia eu concluo, porque nessa conjugação verbal eu também tenho que fazer análise da estrutura, e a gente viu isso bem no comecinho, né? Da estrutura de formação do verbo. Vogal temática, radical, e como é que eu vou trabalhar os tempos verbais nessa formação de estrutura. E aí eu tava até agora aqui olhando um material para ver se eu cobro isso especificamente agora ou se eu deixo para cobrar na próxima prova. Qualquer coisa eu aviso para vocês na quinta-feira, na nossa aula de revisão, tá certo? Como eu disse a vocês antes também, eu optei por não colocar outra classe gramatical, porque dentro do estudo do verbo, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é mais ou menos o que a gente já tem para a prova, vai ser cobrado. Espera aí, deixa eu voltar aqui meu slide. As formas nominais do verbo, esse aqui não tem como não cobrar agora. Tempos verbais, mas eu não sei ainda se vou cobrar a conjugação mesmo. Pedidos para que vocês façam isso. E as vozes verbais. Isso também vai ser cobrado. A gente tem várias questões falando sobre isso e, mais uma vez, a prova vai ser contextualizada em cima dessa questão do verbo, tá? E aí eu deixei algumas questões para vocês, passei para a Sara, né, Sara? Você repassou no grupo, né? A gente vai dar só continuidade às vozes verbais. E na aula, se der tempo a gente terminar hoje vozes verbais, e eu já começo essa correção. Se não, a gente termina essa correção na aula de quinta-feira. Se ficar muito pendente, muita dúvida em relação ao conteúdo, eu posso ver a possibilidade da gente ter uma aula extra para fazer revisão. Só que a gente está com uma dificuldade imensa de negociação, né? Para ver se a gente consegue colocar essas aulas extras. Porque com vocês, pelo menos, eu tenho 2 aulas semanais. Mas em turmas como o 8º e o 9º ano, eu só tenho 1 aula por semana. Então, eles têm 4 aulas prova. Aí é complicado demais o desenvolvimento em relação a isso. Mas eu vou conversar com a coordenação, qualquer coisa eu aviso vocês com antecedência, tá certo? Belezinha. Vozes verbais. O que é que vocês lembram que a gente falou sobre vozes verbais na última aula? Quais são elas? Como é que funciona essa flexão de voz? Que a voz ativa, ela pratica, a voz passiva, ela sofre, e a reflexiva pratica e sofre também a ação. Perfeito. Então, aqui, ó, na voz ativa, a exemplificação. Eu vi o menino no parque. O menino foi visto por mim. Eu vi-me no espelho, é a voz reflexiva.
Aí a gente vai lembrar de como é a estrutura de formação da voz passiva. Peraí. Na voz ativa. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o agente da ação. Frases na voz ativa. Eu comi o bolo. Meu filho comprou o chapéu. Os alunos leram o livro. Aí eu fiz lá no finalzinho da aula aquela mudança, pedi para que vocês fizessem a mudança. Como é que vocês achariam que iria ficar essas frases? Como é que vocês achavam que ficariam essas frases na voz passiva? Aí eu tenho uma estrutura para mudança, né? Ali eu tenho voz ativa e aqui eu vou ter a voz passiva. Na voz passiva, a voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, a gente vai já ver, mas eu quero que vocês guardem a informaçãozinha desse S de sintético. Por quê? Porque lá eu tenho a partícula passivadora si. Aí, para fazer uma ligação, gramaticalmente falando, não existe. Mas quando eu falo de sintética, tem esse Szinho de sintética, vocês puxam para o lado do si, que aí vocês vão lembrar que vocês vão precisar usar nessa mudança a partícula passivadora si. Vou já mostrar para vocês. A voz passiva analítica. As frases apresentam a seguinte estrutura. Sujeito paciente, que é o sujeito que vai sofrer a ação. O verbo auxiliar, ter ou ir, por exemplo. O particípio, como é que eu faço a estrutura? Como é a estrutura dos verbos no particípio? Terminados em quê? Radical, vogal temática e qual é a terminação do particípio? Estão lembrados? Bom dia, Caio. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Tudo, Cíntia. Graças a Deus. Lá no infinitivo, nós temos a terminação do verbo em AR. Lá no gerúndio, eu tenho a terminação do NDO, que é a ação em processo. E o particípio, qual é a terminação? Na primeira conjugação, na segunda e terceira conjugação. Na primeira conjugação, eu tenho a terminação do ADO. Confere? E na segunda e terceira conjugação, eu tenho a terminação do IDO, porque é uma ação concluída. Lembrados disso? Sim ou não? Sim. Pronto. Aí eu tenho o uso da preposição e depois a agente da passiva. É basicamente essa a estrutura da voz passiva analítica. Aí como é que fica aquelas frases que a gente colocou lá na outra questão da voz ativa? Olha aqui a estrutura, ó. O bolo, agente da passiva. Vou pegar aqui minha canetinha, ó. O bolo é o agente da passiva. Verbo auxiliar, tá aqui, ó. Verbo auxiliar foi comido, ó. Terminação do particípio IDO aqui, ó. Porque eu tenho o verbo comer da segunda conjugação. Foi comido, olha a preposição aqui, ó. E o agente da passiva, mim. Essa é basicamente a estrutura de quando eu faço a troca da voz ativa para a voz passiva analítica. O chapéu foi comprado pelo meu filho. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Mais uma vez, sujeito paciente, verbo auxiliar. Comprado é o meu verbo no particípio. Como ele é da primeira conjugação, terminada em AR, olha o finalzinho dele aqui, ó, ADO. Preposição, agente da passiva. Os livros foram lidos pelos alunos. A mesma estrutura, agente da passiva, verbo auxiliar, verbo no particípio, preposição,
e agente da passiva. Tudo bem até aqui? Foi mais ou menos aqui que a gente parou na última aula, certo? Tudo bem, Sara? Tudo bem, Certo. Paloma? Tudo bem, Caio? Tudo bem. Ótimo. A vozona rouca acabou de acordar. Gente, aí tá muito quente, tá? Porque aqui em Teresina não tá normal, não. Demais. Ontem a gente teve uma colherzinha de chá. Eu tava aqui no computador organizando as provas já à noite, né? Umas 6h30, 6 horas. Aí minha filha foi lá fora e disse assim, vai chover. Oxi, chover nesse período? Como assim? Ela tá ventando muito. Eu digo, pois pronto. Não demorou nada, caiu assim umas gotinhas de água que eu fiquei besta, né? Porque esse período não chove nada. Mas por outro lado serve só pra esquentar mais, porque parece que abafa. Viram lá na analítica que a gente tem uma estrutura diferenciada. É uma estrutura mais extensa em relação à voz passiva sintética. Eu tenho sujeito paciente, eu tenho o verbo auxiliar, verbo no particípio, preposição e agente da passiva. Eu vou até colocar que eu tenho que falar para vocês sobre esse agente da passiva, porque ele vai ser falado o tempo inteiro. Vou anotar aqui. Já na sintética, eu disse para vocês o seguinte, ó, esse Szinho aqui, só para efeito de informação, para que vocês guardem, esse Szinho aqui, ó, de sintética, com a partícula passivadora aqui, ó, pronome si. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? Vocês lembram disso? Transitividade verbal. Aí eu não posso ir adiante se vocês não lembrarem o que é o verbo transitivo. Lembra que uma vez eu até falei assim, eu disse, olha, do jeito que eu aprendi com meu professor transitividade verbal, se eu ensinasse a vocês nunca mais esqueceriam, mas infelizmente eu não posso falar sobre isso com vocês em sala de aula. Mas eu sei que vocês jamais iriam esquecer se eu desse o exemplo que ele deu em sala de aula. Nós já éramos mais adultos, né? Transitividade verbal. Lembram do que se trata? Vaga lembrança? Ou não sabem? De jeito nenhum. Eu preciso da sinceridade de vocês agora, porque eu preciso falar sobre isso, mas eu já até comentei com vocês sobre isso uma vez. Para a gente poder dar continuidade. Não sabemos. Oi? Não sabemos. Vamos lá. Os verbos, eles pedem complemento. Nós temos... não é que todos eles peçam complemento. Há verbos que não precisam de complemento porque no seu sentido, no seu uso, ele tem um significado próprio. Ele não pede complemento. Se ele não pede complemento, ele será um verbo intransitivo. Intransitivo quer dizer que na sua ação, por si só, ele já se basta. Por exemplo, cair. O verbo cair. Ele caiu. O cair, ele é um verbo intransitivo, porque a informação, o seu sentido completo está dentro da própria ação verbal. Claro que eu posso trazer outras informações dentro desse enunciado, se eu quiser. Se eu disser assim, ó, Maria caiu. A ação por si só, ela já está fechada. A informação é, a Maria caiu. Mas se eu quiser trazer uma outra informação, eu posso dizer, Maria caiu de bicicleta. É só a forma, o modo como ela caiu, de onde ela caiu. Mas a informação do cair, por si só, já se basta, assim como o verbo morrer. O cachorro morreu.
Morrer também é um verbo intransitivo, que não pede complemento. O verbo que não pede um complemento, um adicional, entre os termos, para dar sentido fechado a esse verbo, ele é um verbo intransitivo. É o caso desses dois. Lembrando que tudo isso depende do contexto. Tudo isso depende do contexto. Quando é que o verbo é transitivo, que é o que a gente precisa agora para essa informação? Se o intransitivo não pede complemento, o transitivo já vai pedir um complemento. Ele por si só, deixa eu afastar aqui para poder. Ele sozinho, ele não tem um sentido. Se eu chego aqui, ó, olha essa frase que tem logo no início aqui, ó, comeu. O verbo comer. O que é que você pergunta para ele quando alguém chega para você e diz assim, comeu? Tem uma informação completa nesse verbo? Não. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo para que ele ganhe um sentido, um significado real? Comeu o quê? Comeu o quê? Pronto. Toda vez que eu tiver um verbo que não tem sentido sozinho, que a sua ação verbal não está completa dentro daquela ação e me pedir um complemento, eu tenho um verbo transitivo. Intransitivo não pede complemento. Transitivo, ele pede um complemento. Aí, em relação a essa transitividade, se ela é direta ou indireta, eu tenho uso da preposição. O que é complemento desse verbo é chamado de objeto. Aí ele vai ser direto ou indireto, dependendo de como é que esse verbo vai ser colocado, pedindo ou não preposição. Um termo vai depender do outro. Informação real que vocês precisam saber em relação a essa voz passiva sintética. Se a estrutura é verbo transitivo, mais pronome se, mais sujeito paciente, no verbo transitivo, os verbos são aqueles que pedem obrigatoriamente um complemento. Deu para entender? Deu. Fui clara na explicação? Sara, Caio? Foi. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Você que entrou agora em relação à transitividade verbal. Você sabe o que é o verbo transitivo? Não. Ó, a gente falou sobre a estrutura da voz passiva analítica, né? Que é uma estrutura maior, que eu tenho a estrutura diferenciada, é um pouco, te mostrar aqui. Foi o que a gente ficou na aula passada, que inclusive você foi que fez o exemplo, né? Você que fez a transformação. Peraí, deixa eu limpar aqui a minha bagunça anterior. Aqui, ó. Na analítica, a estrutura é essa. Sujeito paciente, verbo auxiliar, outro verbo no particípio, o uso da preposição e o agente da passiva. Aqui, basicamente, a estrutura de quando a gente tinha lá, ó, as outras... Aqui eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu, os alunos leram o livro. Para cá eu vim com a voz passiva analítica, a estrutura desenvolvida. Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio, preposição, agente da passiva. Quando eu vou para a voz passiva sintética, eu disse para os meninos, não tem assim gramaticalmente ligação nenhuma, mas para que eu não esqueça qual é a diferença entre a analítica e a sintética, a analítica é mais desenvolvida e a sintética eu tenho uso desse, eu coloco assim, o Szinho aqui, ó, ligado diretamente a esse pronome se. Só para que eu não esqueça de que quando eu estou falando dessa voz passiva sintética, eu vou precisar fazer uso do pronome se. E aí a estrutura vem diferenciada em relação à voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo transitivo.
A estrutura já começa com o verbo transitivo. E para que você consiga fazer isso, você precisa lembrar o que é o verbo transitivo em relação à transitividade verbal. O verbo transitivo é aquele que pede um complemento de sentido. Ele precisa de um complemento para ter um sentido real, fechado. Assim como a gente tem os verbos que não precisam de complemento, porque a informação, a ação verbal cabe dentro daquele verbo, sem pedir nenhum complemento, isso não quer dizer que eu não possa ter, dentro de um contexto, uma explicação sobre esse verbo. Mas ele não precisa, ele não necessita, ele não pede um complemento. Já os verbos transitivos, aí guardem a informação, transitar de um termo para o outro. Transitam, eles pedem um complemento, eles têm um movimento que não tem sentido sozinhos. Então, eles vão precisar desse complemento. Quando a gente fala do verbo, por exemplo, morrer, que eu dei o exemplo para os meninos, o cachorro morreu. Por si só, a ação verbal, morrer, ele tem um sentido completo dentro dessa carga verbal. Ele não pede um complemento para que eu tenha um sentido real. Qual é a informação? O cachorro morreu. Posso trazer um complemento? Posso, mas não é obrigatório. Eu posso dizer, o cachorro morreu de fome, o cachorro morreu de frio. Eu tenho um modo de que é a causa da morte, mas o verbo por si só, ele já tem um sentido real e completo. Já no caso desse exemplo que tem aqui, ó, comeu-se o bolo. Se eu colocar, fazer a quebra da estrutura e colocar só até aqui, ó, comeu, tem um sentido completo dentro dessa carga verbal? Não. Aí eu pergunto o que para esse verbo? Comeu o quê? Comeu o quê? O que vem depois desse questionamento vai ser o complemento desse verbo. Por isso que ele é um verbo transitivo. A informação transita de um termo para o outro. Comeu o quê? Comeu-se o bolo. Eu consigo transformar essa voz passiva sintética na voz passiva analítica? Sim ou não? Sim. Sim. Como é que fica? Qual é a estrutura da analítica? O bolo foi comido. Por quem? Eu não preciso de uma preposição na analítica? Por mim. Se eu preciso da preposição, eu não tenho essa preposição aqui. Comprou-se o chapéu. Comprar, verbo transitivo. Pronome se. Comprou-se o chapéu, sujeito paciente, o chapéu. Tá aqui a estrutura, ó. Comprar, verbo transitivo, que é aquele verbo que pede um complemento. Se, pronome se, sujeito, paciente, o chapéu. Ler, leram. Professora, Oi. o verbo transitivo, ele sempre está no passado, né? Não. Olha, o verbo transitivo, você não vai olhar primeiro para o tempo dele, não, o tempo verbal. Você vai fazer essa perguntinha, né? Por exemplo, gostei. Se eu digo isso, gostei. Ou gosto, pronto, para mudar o tempo, né? Gosto. Se eu digo só isso, tem sentido? Não. O que é que você pergunta para o verbo? Gosta de quê? Gosta ou de quem, né? Gosta do que ou de quem. O verbo, você vai só fazer essa perguntinha para ele. Quando ele pedir um complemento,
todo verbo que pedir, que você fizer essa pergunta e ele por si só não se responder, ele vai pedir um complemento independente do tempo verbal. Presente, passado ou futuro, você olha para a oração, porque tudo isso, essa análise é realizada dentro de um contexto. Nunca é solto, nunca é aleatório. Se eu tenho uma oração, se eu tenho um texto, eu vou dentro desse texto buscar informação. Certo? Então, independente do tempo verbal, qualquer verbo que seja transitivo, né? Que seja transitivo, que você faça essa pergunta e perceba que ele está pedindo uma informação a mais, que ele pede um complemento para poder fechar o seu sentido, ele será transitivo, independente do tempo verbal que ele vai estar sendo usado. Certo? Certo. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Aí, vamos para a voz reflexiva. Como a Paloma falou logo no início da aula, o sujeito sofre e pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, né? Porque a ordem seria essa. Ao mesmo tempo que ele pratica, ele também sofre a ação. A voz reflexiva é usada quando o sujeito gramatical pratica e sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo o agente e o paciente da ação. Apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo. O mi, o ti, o si, o nus, é nus, tá? Nus, vos e o si, que atua como objeto de um verbo na voz ativa. O objeto, como eu acabei de falar para vocês, o objeto ele é o complemento do verbo transitivo. Os meninos do 7º ano, eu acho que a Alana está vendo isso. Essa transitividade verbal em relação ao objeto predicativo do sujeito, a gente tem várias colocações para fazer. A ideia é que vocês já soubessem, mas aí a gente vai ter que ter aulas para poder falar sobre isso. Eles viram, estão vendo agora na 7ª série, 8º ano, e fica um pouquinho complicado. Mas o que eu quero que vocês guardem de informação quando ele fala em relação a esse objeto. Assim como eu falei para vocês que o verbo pode ser intransitivo ou transitivo, quando ele é transitivo, ele pede um complemento. O complemento desse verbo transitivo, ele vai ser chamado de objeto. Quando é que não será chamado de objeto? Nós temos o verbo de ação e verbo de ligação. Já ouviram falar sobre isso? Verbos de ação ou podem ser chamados de verbos significativos ou podem ser chamados de verbos nocionais. Já ouviram falar? Já. Esses verbos de ação, eles indicam realmente uma ação realizada pelo sujeito ou sofrida pelo sujeito. Por exemplo, o verbo correr, comer, cair, pensar, ele indica uma ação. Esses são os verbos que podem ser chamados de verbos de ação, nocionais ou verbos significativos. Os verbos de ligação, eles são verbos que indicam estado, por exemplo. São verbos que a gente chama de transitórios. O que isso quer dizer? Nós temos verbos que vão determinar estado em relação ao sujeito, estado ou caracterização. Quando eu vou usar esse verbo de ligação, o complemento que vem depois dele não é chamado de objeto, mas de predicativo, porque logo depois desse verbo de ligação, eu tenho caracterização, qualificação em relação ao sujeito, e não a ideia de ação realizada. Então, nesse caso aqui, quando a gente está falando de objeto, o verbo que está sendo usado dentro dessa oração é um verbo de ação, que é o verbo significativo. Quais são os verbos de ligação? Ainda é assim, eu tenho esses verbos de ligação dependendo do contexto que eles estão inseridos. Por quê? Por exemplo, ele coloca o verbo andar, em alguns exemplos, como um verbo de ligação, no sentido de que
Eu posso dizer assim, ó, Maria anda triste. Esse andar triste é um estado da Maria. Esse triste é uma qualificação em relação a Maria, então é um predicativo. Mas eu posso dizer assim, ó, Maria anda rapidamente. Quando eu falo andar, aí eu já estou falando do movimento, de caminhar. Aí o andar deixa de ser um verbo de ligação para ser um verbo de ação. O que é importante para vocês saberem aqui, ó, nesse daqui, o objeto é o complemento do verbo transitivo. O verbo, aqui, ó, o objeto é complemento do verbo de ação. Esse verbo é um verbo transitivo que pede um complemento. Lembrando que esse verbo transitivo deve ser um verbo de ação e o seu complemento, a informação que vem logo depois, que é essa informaçãozinha que eu faço a pergunta para o verbo, é chamada de objeto. Consegui me fazer clara minha gente, porque a gente leva umas 3, 4 horas para explicar isso, para poder dissolver essa história. Mas em relação a isso, ele está falando que a estrutura é verbo transitivo, pronome se. E eu tenho uma informação em relação ao objeto. Primeiro, o verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Eu preciso que o verbo seja um verbo transitivo, é aquele que obrigatoriamente vai me pedir um complemento. Onde esse complemento vai ser chamado de objeto. Tudo bem? Isso eu vou falando e vou anotando aqui o que eu preciso desenvolver com vocês ainda. Dá para entender mais ou menos o que é o verbo transitivo e o que é o objeto? Dá. Só um me respondeu. Paloma, Paulo, Sara. Eu entendi. Entendeu? Sarinha, Sim. Paulo. Então, vamos lá. Aqui, a informação é a seguinte. Apresenta obrigatoriamente um pronome reflexivo, o me, o ti, o si, o nus, o vos e o si, que atua como objeto, ou seja, como complemento do verbo transitivo, de um verbo na voz ativa. Já a voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação. Reflexiva, eu coloco o sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Maria cortou-se com a faca. Ao mesmo tempo que Maria pratica a ação, a Maria também sofre a ação. Mas eu tenho uma ação, a ideia de uma ação individual. Maria cortou-se com a tesoura. Maria machucou-se com a faca. Eu tenho o machucar, que é um verbo transitivo, que pede um complemento, o uso do pronome se, e eu tenho a sequência da voz passiva sintética. Quando eu estou falando de reciprocidade, eu tenho uma ação que leva mais de um sujeito. Quando eu digo, os jogadores abraçaram-se, aí eu tenho uma ação que leva mais de um sujeito. Então, eu tenho reciprocidade. Assim como o jogador abraçou, ele também foi abraçado numa ação coletiva. Percebem a diferença entre só a reflexiva e a reciprocidade? Sim ou não? Joia? Sim. Eu tenho a individual, que eu posso colocar na conta da reflexiva, e a reciprocidade eu já tenho, um coletivo. Não um coletivo, mas mais de um. A voz reflexiva é considerada recíproca quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem a ação.
os jogadores insultaram-se, por exemplo. Né? Na confusão, agora essa confusão do Neymar aí no jogo, que eu estava vendo ontem no jornal, ele foi agredido, ele também agrediu, uma forma verbal e a outra física. Mas eles têm a reciprocidade. Do mesmo jeito que um agiu, o outro também agiu. Certo? Beleza. Certíssimo. Voz reflexiva, olha aqui o exemplo de voz, de frase na voz reflexiva. Ele se feriu com a tesoura. Alimento-me sempre de forma saudável. Mentira. Eles olharam-se longamente. Aqui a reflexiva. Conversão da voz ativa na voz passiva. Na passagem da voz ativa para a voz passiva ocorrem algumas mudanças. O sujeito se transforma em agente da passiva. Vou falar sobre isso. Agente da passiva. O objeto, que é o complemento do verbo transitivo, se transforma no sujeito da passiva. O verbo transitivo se transforma em locução verbal. Quando é que eu tenho locução verbal, meus amores? Lembram disso? Locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal, sim ou não? Verbo auxiliar mais o verbo principal, locução verbal. Olhem aqui, ó. Olha aqui, ó. Conversão da voz ativa na voz passiva sintética. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. O sujeito se transforma na partícula passivadora se, pronomezinho se. Não há agente da passiva e o verbo transitivo mantém-se. O diretor, olha aí na voz ativa, ó, o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. O objeto direto passa para o sujeito da passiva. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O horário. Tá bem que o verbo, ó. Toda análise verbal a gente precisa encontrar o verbo. Alterar é um verbo transitivo, porque ele pede complemento. O que foi alterado? O horário de funcionamento da empresa. Quem é o sujeito? Tá aqui, ó. Encontrei o verbo. Tudo que vem depois do verbo, não é o predicado aqui, ó, sujeito e predicado. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 1 minuto e 9. 1 minuto e 9. Deixa eu abrir aqui o rostinho de vocês todos juntos aqui para mim antes que acabe. Eu vou entrar em contato com a professora Adriana para saber da possibilidade de ter uma aula extra com vocês. Não é garantido, porque depende, ou então eu posso, é porque assim, não é que eu não queira, é o tempo, né? Mas eu posso ver com ela se a escola libera, e se a escola não liberar, eu posso tentar colocar nos meus horários mesmo, tá? Qual é o problema? O meu dia mais folgado é na sexta-feira à tarde, porque aí eu me dou uma folga em relação ao meu trabalho mesmo. Eu paro para poder relaxar, nem que eu trabalhe no sábado e no domingo, por exemplo, dependendo da demanda. Mas eu vou tentar organizar para que a gente tenha uma revisãozinha, alguma coisa em relação a isso, até quinta-feira. Eu aviso para vocês com antecedência, tá? Eu vou mandar aqui mensagem para a coordenação e tentar me organizar em relação a isso. E eu aviso para vocês. Aí na próxima aula a gente retoma daqui, porque a gente conclui e faz as atividades que eu já tinha colocado